Olá! Dando sequência aos eventos sobre educação ambiental em ação na escola, apresentamos essa escola interativa, transmitida da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais na manhã de 29 de outubro de 2015, o tema dos principais solos do Paraná com o Dr. Marcelo Ricardo de Lima, professor associado do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Na mediação, contamos com Marcos Antônio Queiroz, técnico pedagógico da disciplina de Geografia do Departamento de Educação Básica, e Cristina Garcia, assessora do Departamento de Gestão Educacional. Eu, Darice Zanardini, junto com Célia Sochaski, realizamos a mediação técnica desse evento. Participe enviando suas dúvidas e comentários através do nosso chat. A todos, um bom evento. Bom dia a todos. Hoje a gente vai trabalhar, então, o tema conhecendo os principais solos do Paraná. É importante a gente entender o solo que está aqui perto da gente, não, às vezes, um solo que está distante, que não faz parte da nossa realidade. É importante o professor ou o aluno olhar pela janela e ver aquele solo que está na sua realidade, no seu contexto, no seu município, na sua região. Então, a gente quer dar uma passada rápida sobre os principais solos que ocorrem no nosso estado, para a gente entender um pouco a nossa realidade, as nossas limitações, os nossos potenciais, e poder ter uma relação maior com aquilo que é o nosso dia a dia mesmo. Bem, então, vamos começar mostrando aqui um slide onde a gente vai ver que temos vários tipos de solos predominantes aqui no estado do Paraná. Essa tabela está num material que depois eu vou comentar com vocês, que é a cartilha Conhecendo os Solos do Paraná, que ela foi mandada para todas as escolas estaduais do Paraná, e que, se eventualmente ainda não está disponível na sua escola, pode ser também acessada em PDF na internet. Então a gente vê que os principais tipos de solos do estado do Paraná são justamente os neossolos, cambissolos, argissolos, nitossolos, latossolos, espodossolos, gleissolos e organossolos. Então a gente vai dar uma passada rápida sobre cada um desses tipos de solos, ressaltando o que é interessante neles, o que são problemas, o que são potenciais, para a gente poder entender um pouquinho como é que é até a dinâmica ambiental desses solos. Vou começar pelos mais importantes de todos, que é o latossolo. O latossolo é um solo que normalmente ele é bastante profundo, ele é um solo bastante velho, então é o tipo de solo mais velho que a gente tem aqui no Brasil e no Paraná. Ele é bastante alterado em relação ao material de origem e também ele normalmente apresenta baixa fertilidade química, embora alguns apresentem uma moderada fertilidade. A grande vantagem desse tipo de solo é realmente as suas características físicas. São solos normalmente bem drenados, são solos que não têm excesso de água, com boa porosidade, que permitem uma boa penetração das raízes das plantas. É um tipo de solo que é muito comum no estado do Paraná, é um solo que ocorre em praticamente todas as regiões do estado, desde o litoral até o noroeste do estado, a gente vai encontrar o latossolo. Um aspecto também muito interessante do latossolo diz respeito justamente ao seu relevo. A maioria dos latossolos ocorre em relevos aplainados. Então isso é um fator muito favorável não só à agricultura, à pecuária, à produção florestal, mas inclusive à implantação de cidades, às obras civis, implantação de aeroportos, rodovias, tudo isso está muito facilitado pela presença marcante dos latossolos no estado do Paraná. É realmente a classe mais importante que a gente vai encontrar no estado do Paraná em termos de importância econômica na área rural, na área urbana. Bem, aqueles latossolos que têm o maior teor de areia, eles têm um problema de serem mais suscetíveis à erosão. Por exemplo, é isso que a gente está vendo na foto lá em Terra Boa, lá no noroeste do estado. Os teores de areia são um pouco mais elevados, eu tenho que cuidar um pouco mais com o problema da erosão. Já aqueles latossolos mais argilosos, que a gente vai encontrar na maior parte do estado, eles apresentam até uma boa resistência à erosão, como são planos, favorecem muito mais a infiltração da água do que os processos erosivos. Bem, outro aspecto que eu já comentei em relação aos solos é que são solos bem porosos e que normalmente não apresentam problema de excesso de água. Então, dificilmente você vai ter problema de ter excesso de água nesse tipo de solo. Mesmo aqueles que são bastante argilosos, alguns com mais de 70%, 80% de argila, têm uma boa porosidade, têm uma boa capacidade de infiltrar água. Então, são solos até mesmo para atividades como, por exemplo, implantação de aterros sanitários, são solos bastante interessantes. Bem, nessa imagem seguinte, nós vamos ver o que? A ocorrência
a predominância de ocorrência dos latossolos no estado do Paraná. Tudo que está em amarelo nessa imagem são justamente as áreas de ocorrência predominante de latossolos. Então, notem que os latossolos vão predominar em quase 1/3 do estado do Paraná. Então, desde o litoral do Paraná até lá na divisa com o Paraguai, com o Mato Grosso do Sul, eu vou encontrar os latossolos, solos muito comuns aqui no nosso estado. Então, realmente, eles têm uma relevância grande. Também, se eu pensar em termos de Brasil, também em torno de 1/3 do território brasileiro são latossolos. Bem, aqui eu vou mostrar na sequência algumas imagens de latossolos. Primeiro eu vou mostrar para vocês um latossolo lá na região de Pinhão, lá perto de Guarapuava, onde a gente vê que o latossolo é um latossolo bem argiloso e que apresenta cores, digamos assim, nem tão vermelhas, são cores lá em função do clima um pouco mais frio, né? Horizonte A mais escuro e um B de coloração mais marrom. Na sequência, eu vou mostrar para vocês um outro latossolo lá em Cianorte, região mais quente, né, do que lá em Pinhão, onde vai perceber a coloração mais avermelhada desse latossolo. Solo bem profundo, como vocês podem perceber, ali tem um trado pendurado, ali tem 1,20 m, então esse solo tem certamente ali quase mais de 3 metros de espessura. São solos, em geral, com uma grande profundidade. Esse outro fica em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, também bastante profundo. Notem a coloração avermelhada dele, indicando boas condições de drenagem, ou seja, não tem excesso de água. O que eu já comentei com vocês é justamente, é um solo que muitas vezes é bom fisicamente, mas apresenta restrições químicas, né? Então nós vamos notar que em muitas regiões do estado do Paraná, você tem necessidade justamente de aplicação de adubos e calcários para corrigir esses problemas químicos dele. Mas do ponto de vista físico, são solos muito bons. Bem, na sequência eu vou falar de outra classe, a segunda mais importante do estado do Paraná em termos de área, que são os neossolos. Os neossolos são bem diferentes dos latossolos. Enquanto os latossolos são solos bastante profundos, os neossolos, em geral, eles são solos mais rasos. Apresentam apenas um horizonte A sobre a rocha, o A, o C e a rocha. Então, como esse solo que vocês estão vendo aí na foto, que fica lá em Francisco Beltrão. Então, nota, um solo pequeno, ali tem no máximo uns 30 centímetros de espessura do horizonte A, e já em seguida a rocha. É claro que é um solo completamente diferente do latossolo. O nome neossolo vem justamente do latim novo, então o neossolo é o solo novo, o solo ainda pouco desenvolvido, o solo ainda que não conseguiu nem formar ainda um horizonte B. Aliás, estou falando um pouco sobre horizontes, e é interessante, se eventualmente tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente vai apresentar lá o site do Programa Solo na Escola, tem um vídeo lá bastante interessante sobre os horizontes do solo, mostrando detalhadamente o que é o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C, é interessante nesse sentido dar uma olhadinha sobre isso depois. Bem, em termos de relevo, em geral, não sempre, mas em geral, os neossolos apresentam-se em um relevo mais declivoso, o que, é claro, é um fator que condiciona a sua própria espessura. Então, normalmente, ele não é tão espesso, porque nesses lugares mais declivosos, a tendência da água é muito mais escorrer do que infiltrar. Se a água não infiltra, não vai colaborar na intemperização, na alteração da rocha, e, portanto, os solos tendem a ser menos profundos. Um outro aspecto é que, em função dessa declividade, também ele é mais suscetível à erosão. Em alguns casos, os neossolos apresentam maior presença de pedras, né, no perfil de solo, então apresenta pedregosidade, o que dificulta atividades, por exemplo, com mecanização em áreas agrícolas. E a fertilidade dele vai depender muito do tipo de rocha. Nessa foto que a gente está observando aí, a rocha que está ali embaixo é o basalto, é uma rocha que dá aos solos maior fertilidade. E, em função disso, esse solo acaba tendo uma melhor fertilidade. Mas se, por exemplo, esse neossolo estivesse em cima de um arenito, que é uma rocha que dá menor fertilidade para o solo, consequentemente seria um solo de menor fertilidade. Então a fertilidade dos neossolos ela é muito variável. Bem, na imagem seguinte eu vou mostrar para vocês as áreas de predominância de ocorrência dos neossolos. Então os neossolos vão ocorrer mais ou menos em uns 20, são predominantes em mais ou menos 22% do estado. Então notem que tem várias áreas no estado do Paraná, em amarelo, onde você vai ter a predominância dos neossolos. Então também uma classe de solo bastante comum no estado do Paraná, tirando ali talvez um pouco mais a região ali do noroeste, onde são regiões, digamos assim, um pouco mais aplainadas, onde não é tão comum a ocorrência dos neossolos. Aqui vou mostrar algumas fotos de neossolos na sequência. Vou primeiro mostrar para vocês uma foto de um neossolo localizado lá em Guarapuava.
ali no meio do estado, ele apresenta uma sequência de horizontes A, C e rocha. Nota que não é um solo muito espesso, tem um pouco de pedregosidade ali no horizonte C. Na sequência, vou mostrar para vocês um outro neossolo, lá na região de Pinhão. Esse aqui ainda é mais raso, nota que só tem o A e a rocha. Então, realmente, tem uma espessura muito pequena ali para o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. Então, nesses neossolos assim, de pequena espessura, até dificulta, inclusive, a implantação de espécies arbóreas, espécies que têm um sistema radicular mais desenvolvido. O próximo solo que eu vou falar são os argissolos. Muitas vezes as pessoas confundem o argissolo com o solo argiloso. Não. O argissolo é um solo que acumula argila no horizonte B. Então, o que vai acontecer no argissolo? A camada mais superficial, o A, eventualmente o horizonte E, apresentam mais areia. E a camada mais subsuperficial, o horizonte B, acumula argila. Esse aspecto faz com que seja um solo bastante suscetível à erosão. Então, o argissolo, em função dessa presença de bastante areia no horizonte A, em geral, é um solo que sofre muito com os processos de erosão, tanto na área urbana quanto na área rural. Em geral, em função desse maior teor de areia na camada superficial, apresenta menor capacidade de reter água e menor capacidade de reter nutrientes para os vegetais. Então, você tem, por exemplo, um período de seca, a planta logo vai sofrer com essa seca em função do maior teor de areia que tem ali naquele horizonte A. Então, realmente é um solo que apresenta essa característica. Bem, na imagem seguinte, a gente vê uma área de argissolo bastante erodida ali na região noroeste do estado. Essa foto fica ali em Piabiru. Então, você vai perceber o quê? Que já está se carregando o horizonte A, e o plantio muitas vezes acontece em cima somente do horizonte B. É muito comum ali na região noroeste, nessas regiões onde tem argissolos, principalmente, você encontrar muitas vezes o plantio sendo feito em cima do horizonte B. Ainda ontem eu estava ali na região de Piraquara, aqui perto de Curitiba, e mostrando lá justamente uma área de predominância de solos com muita areia no horizonte A, e onde havia um processo erosivo bastante acentuado. Em muitos lugares já percebia que já havia se perdido justamente o horizonte A, e o plantio estava sendo feito justamente em cima do horizonte B. Então, e aonde foi parar todo esse horizonte A? Foi parar dentro do rio. Então está lá assoreando o rio, está lá contaminando os cursos hídricos, está aumentando a turbidez da água, e essa água que depois vai ser utilizada para várias finalidades, como produção de energia elétrica, navegação, produção de peixes, para dessedentação humana ou animal, uso industrial. Então a gente está prejudicando justamente essa qualidade da água. Na imagem seguinte, nós vamos perceber a ocorrência predominante dos argissolos no estado do Paraná. Eu vou ver que os argissolos vão ser bastante comuns aonde? Eles vão ocorrer no litoral do Paraná, eles vão ocorrer também na região do primeiro Planalto, na região do segundo Planalto e na região também do Arenito Caiuá. Eu vou perceber que em cima do basalto, normalmente eu não vou encontrar os argissolos. Então, naquelas zonas de basalto, no norte, no oeste, no sudoeste do estado, eu não vou encontrar os argissolos. Então, eles vão ocorrer na região noroeste, em cima dos arenitos, no primeiro, no segundo e no litoral. Então, são as regiões de ocorrência de argissolos. Enquanto normalmente os latossolos ocupam posições planas e altas, os argissolos já ocupam normalmente posições um pouco mais declivosas na paisagem. Lá no noroeste isso é bem comum você observar. A área alta e plana, normalmente o latossolo, onde você começa a observar que dá já uma inclinação na paisagem, ali já você vai encontrar o argissolo. Bem, aqui algumas fotos de argissolos, esse aqui em Paranavaí. Então o horizonte A que apresenta mais areia, e o horizonte B na sequência, nota que ele é até bastante espesso, mas que vai apresentar teores maiores de argila. Esse outro fica em Morretes, lá no litoral do Paraná, então o A com mais areia e o B com mais argila. Esse outro aqui na sequência em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, então o horizonte A mais arenoso, mais suscetível à erosão, inclusive a erosão ocorrente, inclusive nessa área, e o horizonte B ali mais argiloso. Outro solo importante aqui no estado do Paraná, principalmente nas áreas de basalto, é o nitossolo. O nitossolo é um solo que tem teores de argila bastante elevados e que apresenta um horizonte B com estrutura desenvolvida e brilho característico. Então, olhando assim à distância, você pode até confundir ele com o latossolo.
Então, os latossolos, os nitossolos lá na região do basalto, região norte, região oeste, região sudoeste do estado, eles têm uma aparência até bastante parecida, né? Se você olhar ali um latossolo, um nitossolo, você pode até parecer bastante os dois. Então, se você pega e começa a pegar, por exemplo, uma enxada e limpar um barranco do latossolo, você vai perceber que o latossolo ele é mais solto, tipo um pó de café. Então, quando se bate um enxadão no nitossolo, o que você vai perceber lá? Que o nitossolo, ele parece que tem mais blocos, é mais blocudão mesmo. Então, você vai perceber uma estrutura mais como essa da foto seguinte, uma estrutura mais em blocos e que vai dar para você, normalmente, uma aparência, um brilho mais característico. Então, isso é bem uma estrutura mais característica do nitossolo. O latossolo é um solo mais solto. Então, normalmente naquelas regiões norte, oeste, sudoeste do estado, quem está nas regiões altas e planas é o latossolo, então é um solo mais profundo. Quando você começa a perceber que o relevo começa a ficar um pouco mais declivoso, em geral nessas regiões é o nitossolo que está ocorrendo. Então é bem diferente quando você bate a enxada nele, você vai limpando o latossolo, ele vai caindo, ele vai tipo um pó de café mesmo. O nitossolo não, está naquela área mais declivosa, você vai perceber o quê? Você bater um enxadão nele, e sai essa estrutura mais em blocos, essa estrutura mais, que também mais brilhante. Então os dois eles têm um aspecto assim, visual bastante distinto. Bem, em geral, os nitossolos têm boa fertilidade química, porque a maior parte dos nitossolos no estado do Paraná, eles são formados a partir do basalto, que é uma rocha que ainda tem uma fertilidade, dá aos solos uma fertilidade um pouco maior. Então, normalmente, eles ocorrem em relevos um pouco mais declivosos do que o latossolo. Tudo que eu já acabei de comentar com vocês. Bem, aqui eu tenho uma outra foto ali na região de Jussara, ali no norte do estado, onde a gente vai perceber justamente a ocorrência desses dois tipos de solo. Então, olha lá na foto. O latossolo está lá no topo da paisagem, enquanto que o nitossolo está na encosta. Então, os dois estão em posições bem distintas na paisagem. Então, a gente percebe isso com muita facilidade ali na região norte, oeste e sudoeste, da ocorrência do latossolo e do nitossolo. Se tivesse um relevo um pouco mais declivoso ainda, gente, não é o caso dessa paisagem que está aí na foto, eu encontraria também o neossolo, que seria então o solo que estaria na posição bem mais declivosa que essa. Bem, aqui eu tenho a área de ocorrência predominante dos nitossolos no estado do Paraná. Vocês podem perceber que a ocorrência predominante é justamente onde está em amarelo ali, região norte, região oeste, região sudoeste. Então, as regiões onde tem os derrames basálticos é onde tem predominantemente os nitossolos. Pode ter algumas manchas em outras regiões, mas realmente é em cima do basalto que a gente vai ter a predominância dos nitossolos. Aqui eu vou mostrar agora para vocês algumas fotos de nitossolos. Primeiro, uma foto lá em Palotina, então, ali na região oeste do estado, né? Então, o nitossolo numa posição realmente de encosta, você vai perceber aquele B com aqueles blocos bem acentuados. Vamos falar de outro solo aqui, agora um cambissolo. O cambissolo, o nome dele, câmbio, é para justamente dar a ideia de mudança. Já o solo que evoluiu do neossolo. O neossolo é aquele cara que não tem horizonte B. Então, o neo, o novo. O câmbio não, é o cara que já mudou, que nem o câmbio de um carro, né? Pulou da primeira para a segunda marcha. Então, o que aconteceu com o cambissolo? Ele já evoluiu de um neossolo para um solo que já tem horizonte B. Então, normalmente, são solos que já apresentam um horizonte B, mas ainda em estágio inicial de formação. Como esse perfil que vocês estão vendo fica lá em Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, notem que ele tem um A, um B ali pouco desenvolvido, aquela parte mais vermelha, e depois o C. Ou seja, ele já conseguiu formar um horizonte B. Mas esse horizonte B, por exemplo, não evoluiu ao ponto de ser um B de um latossolo. Ele não conseguiu acumular argila para ser um argissolo. Mas ele está ali no caminho, ele está querendo evoluir. Então, é um solo um pouco mais evoluído que o neossolo, mas ainda assim, sem ainda nenhum atributo especial que possa diferenciar ele, por exemplo, num latossolo, num nitossolo ou num argissolo. Bem, é um solo mais profundo do que um neossolo, é um solo que normalmente ocorre num relevo menos declivoso do que o neossolo. Então, o neossolo em geral está num relevo bastante declivoso, ele num relevo um pouco menos declivoso do que o neossolo. Aqui uma paisagem, na sequência a gente vai ver uma paisagem ali em Pinhão, ali perto de Guarapuava, você vai perceber ali que o neossolo ali está num lugar bem declivoso.
enquanto que o cambisolo está numa área um pouco menos declivosa que essa. Então, ali onde está o neossolo, a tendência da água é muito mais escorrer do que infiltrar. No cambisolo, como ele está num relevo um pouco mais aplainado, você vai perceber o quê? Que a água infiltra um pouco mais, transforma um pouco mais a rocha e permite, então, que já consiga evoluir, ou seja, formar um horizonte B. Então, note a diferenciação ali de posição de paisagem entre o neossolo e o cambisolo. Bem, a maioria dos cambissolos, então, gente, eles ocorrem no relevo acidentado, não tanto quanto o neossolo, e que apresentam baixa fertilidade química. Então, esse é um aspecto bastante comum de vocês encontrarem justamente nos cambissolos. Porque a maioria dos cambissolos não são formados lá em cima de basalto. Tem alguns cambissolos em cima do basalto, mas a grande maioria deles são formados em rochas que vão fornecer menos nutrientes para o solo. Portanto, vão acabar ficando com fertilidade química inferior aos litossolos, por exemplo. Na imagem seguinte, a gente vai ver a área de ocorrência dos cambissolos no estado do Paraná, que está em amarelo ali no mapa. Então, os cambissolos são predominantes em mais ou menos 11% do estado do Paraná. E notem que essa predominância é onde? Principalmente no centro-sul do estado. Então, ali desde a região ali de Guarapuava até o litoral do estado. Então, ali no norte, no oeste, no noroeste, você não vai encontrar normalmente os cambissolos. São solos bastante típicos da região centro-sul do estado do Paraná, efetivamente. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Essa aqui eu já mostrei, inclusive, de um cambissolo ali em Pinhais. Tem ali, então, o horizonte A, o B pouco desenvolvido e o C. Não que sempre o B do cambissolo seja pequeno, mas, em geral, uma característica muito comum no cambissolo é ter o B pouco desenvolvido em termos de espessura. Vou falar agora de uma outra classe muito comum nas áreas de banhados, nas áreas de várzeas aqui no estado do Paraná. Então, primeiro, o gleissolo. O gleissolo é um solo que apresenta uma cor bastante acinzentada do horizonte subsuperficial. Então, você vai perceber no gleissolo uma cor cinza, que é devida justamente à perda do ferro. Nos perfis de solo anteriores que eu mostrei para vocês, normalmente a cor dos horizontes subsuperficiais eram vermelhas, amarelas, tinha cor marrom, cor vermelha amarelada, mas no caso desse solo a cor é cinza. E por que é cinza? Porque esse solo perdeu o ferro. Numa condição de excesso de água, o que vai acontecer é que o ferro vai acabar sendo reduzido pela ação biológica. O ferro vai ser reduzido para ferro 2 e vai sair do solo. Isso, na medida que ele sai do solo, não tem mais o ferro para dar cor vermelha, cor amarela, cor marrom, e vai ficar essa cor cinza aí, que é dos argilominerais. Então, esses solos normalmente ocorrem aonde? Em lugares com excesso de água, lugares onde a maior parte dos poros do solo estão sendo ocupadas pela água e onde você vai ter um ambiente redutor, um ambiente que não favorece, então, a oxidação do ferro e a formação de cores vermelhas ou amareladas. Esse perfil que aparece aqui fica em Colombo. A grande limitação desse tipo de solo normalmente é o excesso de água. Tanto é que essa área que eu tirei a foto aí era uma área que o pessoal teve que fazer valetas, né, para tirar o excesso de água e poder colocar uma pastagem ali. Então é um solo bem típico de áreas de banhados aqui no interior do estado e de manguezais lá no litoral do estado também. Ocorrem muito os gleissolos. Aqui nessa figura seguinte eu tenho as áreas de ocorrência de gleissolos. Está um pouco difícil de enxergar aqui, mas é onde está um roxinho, né? Estão vendo ali na legenda, onde tem um roxo. Até demarquei ali com umas áreas nos círculos, né, onde você vai encontrar as áreas de gleissolos. Então, predominantemente nas várzeas, por exemplo, do rio Paranapanema, do rio Ivaí, do rio Pipi, do rio Iguaçu, do rio Iapó, do rio Negro, você vai encontrar os gleissolos. E também lá nas áreas de manguezais, lá no litoral do Paraná, lá na Baía de Paranaguá, na Baía de Antonina, na Baía de Guaratuba, você vai encontrar também os gleissolos. Bem, aqui eu tenho uma sequência de algumas fotos de gleissolos. Esse primeiro em Morretes. Lá, inclusive, o pessoal chama popularmente esse solo lá de sabão de caboclo. Quando ele seca, ele fica bastante duro, né? Parece um sabão daqueles artesanais. Então, o pessoal até chama ele lá popularmente de sabão de caboclo. Notem lá o horizonte C, bastante acinzentado. Na sequência, uma foto em Antonina, também lá no litoral. Horizonte A, em cima do horizonte C, também de cor bastante acinzentada. Então, às vezes, pode ser, por exemplo, que a sua escola esteja numa área próxima ao rio, você pode até perceber lá uma valeta perto da escola e, de repente, aquela cor acinzentada lá na valeta. Pode ser que a área onde fica lá o bairro da escola era justamente uma área originalmente de gleissolos.
Bem, aqui já um gleissolo na sequência numa área de manguezais, né? Numa área de manguezal também são normalmente gleissolos. Essa aqui é a área lá na Floresta Estadual do Palmito, lá em Paranaguá. Isso talvez seja o pior solo do estado do Paraná, porque ali é um solo que tem excesso de água, portanto falta de oxigênio para as raízes crescerem, tem excesso de sódio, que é nutriente para nós, mas não para a planta, em excesso é tóxico, tem excesso de sais que dificultam a absorção de água pela planta devido ao potencial osmótico desfavorável, tem até dificuldade de capacidade de suporte, porque esse solo, quando molha, é um geleião. Então, de certa maneira, e baixa quantidade de nutrientes, de certa maneira, a gente pode dizer que é o pior solo do estado do Paraná. E tem algumas plantas que conseguem se desenvolver lá. Às vezes a gente olha para o manguezal de maneira um pouco sem dar muita bola para ele. Aquelas plantinhas meio feias ali, né? Mas o manguezal é fantástico. Tem poucas espécies que se desenvolvem ali e são espécies extremamente adaptadas ao pior solo que a gente pode imaginar aqui no estado do Paraná. São plantas extremamente adaptadas a um ambiente muito ruim para o desenvolvimento da maior parte das plantas que a gente tem aqui no estado, quer sejam plantas nativas ou exóticas que a gente tem aqui no estado. Essa mesma área de manguezal que a gente viu na foto anterior, agora a gente vai ver ela na época da maré alta. Então, olha aqui, na maré alta, a água do mar invade o manguezal, traz sais, traz excesso de sódio, inunda esse solo, então, e até dificulta a questão das plantas ali se desenvolverem, né? Até a questão de suporte delas. Então, na época da maré baixa, a gente vai perceber assim, e a mesma área de manguezal tirada a foto agora na maré alta. Então, vejam a diferença que ocorre ali nesse solo. Ela é sujeito à inundação diariamente, né? Eu vou falar outro solo que ocorre lá no litoral, que é o espodossolo. Então, para quem está trabalhando lá, por exemplo, no Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, é um solo bastante importante lá, os espodossolos. Nas demais regiões do estado do Paraná, não. Mas lá na região do litoral, sim. É um solo com muita areia, é um solo bastante arenoso, formado em cima de sedimentos marinhos, e com acumulação de matéria orgânica ou ferro no horizonte B. Do ponto de vista até, digamos assim, visual, é um solo até muito bonito, se você for observar, né? Olha ali, o horizonte A mais escuro, daí vem aquele E bem branquinho, e na sequência você vai perceber lá um horizonte B mais escuro ali. Então, o que aconteceu nesse solo? A matéria orgânica que havia no horizonte E, porque é um solo muito arenoso, ela acaba descendo para esse horizonte B e dando essa coloração mais escura, ou às vezes uma coloração mais como café com leite, assim, um marrom claro desse horizonte B. Então é bem interessante o espodossolo, é um solo que vale a pena você conhecer um dia se você está no interior do estado, vai para o litoral, tentar ver um espodossolo. É um solo muito bonito de se ver. Infelizmente, apesar de ser um solo muito bonito, tem muito baixa capacidade de fornecer água e nutrientes para as plantas. No entanto, você vai perceber lá, mas tem vegetação florestal lá em cima desses espodossolos no litoral. Mas se a gente for observar, essa vegetação não vive muitas vezes em função da fertilidade do espodossolo, mas sim vive em função da alta capacidade de ciclagem de nutrientes que ocorre nesse ambiente do litoral. Lembrem que a região do litoral é a região mais quente e mais úmida do estado. Então permite que você tenha rapidamente a decomposição de folhas, galhos, raízes que morrem lá sobre aquele solo. Então é um processo de ciclagem muito rápido lá no litoral do Paraná. Você vai perceber que às vezes a própria raiz da planta, das árvores que estão aí naquela região, ao invés de ir para baixo, muitas vezes até vão para cima, buscando nutrientes recém-decompostos lá no horizonte orgânico, lá no horizonte O que exista lá na superfície desse espodossolo. Então é um solo realmente que tem baixa fertilidade, tem baixa capacidade de reter água muitas vezes, mas que existe uma floresta em cima dele, não tanto pela fertilidade do solo, mas principalmente pela capacidade de ciclagem no ambiente úmido e no ambiente quente, como é o caso do litoral do Paraná. Aqui uma imagem de uma área de ocorrência de espodossolo, é isso que eu estava comentando com vocês, bastante, uma vegetação florestal bastante exuberante, e que ocorre, essa foto é justamente lá na Floresta Estadual do Palmito, lá no litoral do Paraná. Você vai ver várias unidades de conservação lá, como por exemplo a Floresta Estadual do Palmito, o Parque Estadual do Rio da Onça, a Estação Ecológica do Guaraguaçu, o Parque Nacional de Superagui, e todas as unidades de conservação ali, onde predominam espodossolos.
Então você vai perceber todas essas unidades, uma vegetação bastante exuberante, mas vivendo muito da ciclagem e não tanto da fertilidade do solo. Então, na imagem seguinte, vou mostrar para vocês as áreas de ocorrência de espodossolos. É uma classe de solo que ocorre em menos de 0,5% do estado do Paraná, ocorre apenas no litoral, mas para quem está no litoral, ela é muito importante. Ela vai definir muitas das características ambientais lá do litoral. Se a gente for, por exemplo, pegar a Ilha do Mel, né, lá onde tem a estação ecológica da Ilha do Mel, toda aquela parte mais aplanada da Ilha do Mel, não onde tem os morros, mas a parte plana da Ilha do Mel, você vai encontrar muitos espodossolos. Então, se um dia você for lá, por exemplo, visitar a Ilha do Mel, não deixe de dar uma olhada lá naqueles barrancos que tem ali na beira da praia, você vai encontrar muitos espodossolos, é muito lindo esse tipo de solo. Então, às vezes, para muita gente que está lá no interior do estado não vai conhecer, mas aproveite quando você for para o litoral, conheça lá o espodossolo, um solo bem interessante, bem diferente. Aqui uma foto de um espodossolo ali em Paranaguá, ele fica ali do ladinho do Instituto Federal ali do Paranaguá, tem inclusive uma escola que fica do ladinho ali desse perfil de solo. Então você tem lá o horizonte A e na sequência um horizonte B de uma coloração assim bem café com leite, né, que é bem característica de alguns espodossolos ali no litoral. Alguns têm uma coloração do horizonte B mais preta e outros que vai ficar essa coloração mais café com leite, esse marrom claro aí. Outro perfil aqui tem um A, um E e na sequência o horizonte B. Esse perfil fica em Pontal do Paraná. Ele fica bem do lado do Yacht Club, ali de Pontal do Paraná, e é interessante nesse perfil de solo que esse horizonte B, ele é duro, apesar de o solo ter lá 95% ou mais de areia, ele é duro. Muitas vezes a gente associa solo arenoso com solo solto, mas nesse caso especificamente, ele é duro. Às vezes o horizonte B nos espodossolos fica bastante endurecido, muito mais às vezes do que um solo até muito argiloso. É uma condição bem característica que lá no litoral o pessoal chama de pissarra. Então a pissarra, o que é que o pessoal chama lá no litoral? É um horizonte B cimentado. Inclusive essa pissarra, ela diminui a infiltração de água. E normalmente as áreas onde tem pissarra nesses espodossolos, você vai perceber que o solo retém mais água e inclusive a vegetação se desenvolve mais ali, porque você tem maior disponibilidade de água. Então mesmo um solo arenoso pode ser duro, sim, um solo arenoso pode ser duro, um solo arenoso pode reter água, desde que tenha uma camada cimentada, como é o caso desse aí. É bem diferente e ele muda totalmente a condição ali ambiental que você tem. E vou falar dos organossolos. Os organossolos são solos com alto conteúdo de matéria orgânica e cor muito escura, como esse que estão vendo na foto, que fica lá em Pinhais, aqui na região metropolitana. Bem, apesar dessa alto teor de matéria orgânica, e pode estranhar para alguns, os organossolos, que em alguns livros didáticos vão estar lá descritos como solos umíferos ou solos com muita matéria orgânica, eles são solos que, em geral, apresentam baixa fertilidade química e, ao contrário do que é o senso comum. O senso comum diz para a gente que, não, o solo com mais matéria orgânica é solo mais fértil. Isso não é verdade. Solo com mais matéria orgânica é um solo que apresenta maior capacidade de reter água e nutrientes. O que não quer dizer que ele tenha bastante água e nutrientes. É como pegar uma geladeira bastante grande. Pega uma geladeira grande, aquelas de 2 portas, linda, mas que você imagine que essa geladeira está vazia. Um organossolo, a maioria deles aqui no Paraná, são assim. Não são solos cheios de comida, digamos assim. Não são cheios de nutrientes para as plantas. O que acontece é que a maior parte dos organossolos do estado do Paraná tem uma grande capacidade de reter água e nutrientes, mas estão vazios. Na verdade, eles não têm muitos nutrientes para a planta. Então, não associem muita matéria orgânica com muita fertilidade. Essa não é uma relação correta. Normalmente é uma relação que muitas vezes aparece erroneamente nos livros didáticos. Mas os organossolos do estado do Paraná, em geral, apresentam baixa fertilidade química. Todavia, se a gente observar no slide, está escrito lá justamente que ele apresenta uma importância ambiental muito grande. Por que ele apresenta uma importância ambiental muito grande? Porque ele funciona como uma esponja. Normalmente, onde está o organossolo? Ele está lá em posições de várzeas, perto do rio. Então, quando chove, ele vai ser uma grande esponja que vai armazenar essa água e vai liberá-la lentamente para o curso hídrico. Então, o curso hídrico na época da chuva, é claro que ele vai encher de água. Mas depois que passou a chuva, quem vai estar suprindo água para aquele curso hídrico? Os organossolos podem estar fazendo esse papel. Então, eles podem estar ajudando a liberar a água nos períodos de falta de chuva. Porque vai funcionar como uma esponja que vai retardar a chegada da água até o rio.
Aqui na foto seguinte, eu vou mostrar para vocês uma área de organossolo lá em Pontal do Paraná, lá no litoral. Então, note que é uma área que você vai perceber ali com bastante água, com um excesso de água, e aonde justamente vai ocorrer a formação desse organossolo. Para formar um organossolo, gente, para acumular matéria orgânica num clima quente como o nosso estado, você tem que ter alguma condição que impeça a mineralização da matéria orgânica. O que é essa condição? Ou o excesso de água, que vai restringir a oxigenação do solo, e com isso restringir a atividade biológica, ou então em ambientes de altitude. Então, lá no alto da Serra do Mar, por exemplo, você vai ter um ambiente muito frio, e esse ambiente frio também vai fazer com que se formem organossolos lá. Então, organossolos não são solos de larga ocorrência no estado do Paraná. Então, no mapa seguinte, eu vou mostrar para vocês ali onde ocorrem predominantemente os organossolos no estado do Paraná. Eles ocorrem predominantemente em apenas 0,5% do território paranaense. Então, os organossolos vão ocorrer predominantemente aonde? Nas várzeas do Alto Iguaçu, então nas várzeas ali perto de Curitiba, ali do Alto Iguaçu, embora boa parte delas já desapareceram porque viraram tudo cava de areia. Ali na região de Tijucas do Sul também, ao sul de Curitiba também você vai ter áreas expressivas de organossolos, que a maioria já foi drenada. Também ali na região de Castro, nas várzeas do rio Iapó. E lá na divisa com Mato Grosso do Sul, você tem a área do Parque Nacional da Ilha Grande, que também são áreas de predominância de organossolos. Então, não é uma classe de solo muito comum no estado do Paraná, ocorrência predominantemente em áreas de grandes várzeas no estado do Paraná, principalmente nas várzeas ali do rio Paraná, do rio Iapó, do Alto Iguaçu. Bem, tem outra classe que na verdade não faz parte do sistema brasileiro de classificação de solos, que são os solos urbanos, mas que a gente não pode deixar de falar sobre elas também, porque é o tipo de solo que mais cresce no estado do Paraná. Os solos urbanos, na verdade, são os solos anteriores que foram alterados, e na medida que eles foram alterados, vão servir para bastante coisas para nós. Então, vamos ver aqui no slide o que vai servir para nós. Vai servir, por exemplo, para suporte de obras civis. Então, todas as nossas casas, prédios, estradas, rodovias, aeroportos, ferrovias estão em cima desses solos já alterados. Para armazenamento de água, porque interessa para a gente que a água não vá diretamente no momento da chuva, numa área urbana, direto para o rio. Que a água entre no solo e lentamente vá para o rio. Se ela for rapidamente para o rio, causa a enchente. Filtragem de substâncias poluentes, suportar a vegetação de jardins, praças e parques, e até mesmo com reservatório arqueológico. A nossa história está dentro do solo, lá nas cidades. Bem, aqui na foto seguinte a gente vai perceber uma área degradada de solo na área urbana. Aqui no caso é uma área aqui no município de Curitiba, lá no bairro Atuba, onde você vai perceber que o pessoal, para construir um bairro, eles simplesmente o que fizeram? Eles decapearam o solo. Então, olha, tiraram o horizonte A, tiraram o horizonte B, ficou o horizonte C, e o horizonte C é muito suscetível à erosão. Aqui, ó, e depois onde foi parar todo aquele solo erodido? Na várzea do rio Atuba. Hoje, infelizmente, no lugar onde está essa foto seguinte, você vai perceber que já existe uma ocupação de casas ali, uma ocupação de pessoas que agora vão estar ali na área da várzea do rio Atuba, ou seja, numa área onde não seria apropriado você utilizar, porque é uma área suscetível à erosão. Na sequência, eu vou mostrar também uma outra foto, que é uma foto que vai mostrar uma área justamente de solo urbano, que foi bastante compactada, que foi bastante degradada, parece até uma imagem assim de semiárido, alguma coisa assim, mas é uma área aqui em Curitiba, no nosso clima. Então, o que aconteceu? Máquinas, retirada de horizontes, enterramento de horizontes, e olha só a situação que está. Então, é a realidade do solo urbano. Então, realmente, o solo urbano é bastante degradado. Aqui eu vou mostrar uma outra foto, numa área também urbana, aqui em Curitiba, na bacia do rio Bacaxiri. Notem, a erosão comendo ali o solo, né? Então, o que aconteceu? Onde foi parar todo esse solo? Se ele tivesse evaporado, tudo bem, mas infelizmente ele não evaporou. Ele foi parar dentro do rio Bacaxiri, foi parar dentro do rio Atuba, e lá ele está assoreando o rio Bacaxiri, o rio Atuba, e eventualmente causando enchente também. Então, esse solo, infelizmente, aí foi perdido, e em outro lugar está causando até um problema porque está assoreando o rio. Isso ocorre na nossa área urbana? Sim, está lá dentro da nossa área urbana. Não está lá longe de nós, está perto do nosso aluno. Está perto da realidade do nosso aluno, e é só você observar no seu caminho de casa até a escola, você já vai perceber isso. Aqui uma área de uma escola,
o que aconteceu com a escola? Você constrói a escola, você tem uma situação de retirada normalmente do horizonte A, do horizonte B, pela ação da construção civil. E depois você vai querer, por exemplo, fazer uma horta na escola, vai querer fazer um jardim na escola, vai querer fazer um pomar ou um bosque. Você vai estar plantando em cima de um solo na sua condição original, com A, B e C? Não. Você vai estar plantando em cima lá de um B, ou talvez de um C, um material misturado com o resto da construção. É uma situação bem diferente. Então, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar na escola, em função de querer fazer uma horta, querer fazer um jardim, querer fazer um pomar, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, o que é? É reconstruir o horizonte A. A gente sugere, por exemplo, trabalhar com atividades como, por exemplo, vermicompostagem. A gente produz resíduos orgânicos na escola, sim, talvez a gente pudesse trabalhar com vermicompostagem, miocultura, né? Para você produzir, então, matéria orgânica, essa matéria orgânica vai ajudar a produzir um novo horizonte A, e daí você vai conseguir fazer uma horta melhor do que em cima daquele horizonte B, daquele horizonte C compactado que sobrou da obra. Bem, para meio que terminar, só gostaria de lembrar vocês que esse é o Ano Internacional dos Solos, né? 2015 foi declarado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como o Ano Internacional dos Solos. E a gente está chegando também aqui com o Dia Mundial do Solo. Então, para quem não sabe, dia 5 de dezembro é instituído também pela Organização das Nações Unidas como sendo o Dia Mundial do Solo. Então, o dia onde a gente comemora isso também. Também só para citar, gente, dia 15 de abril é o Dia Nacional da Conservação do Solo. Então, 15 de abril a gente comemora esse dia estabelecido por legislação federal. Tem uma lei brasileira que estabelece 15 de abril é o Dia Nacional da Conservação do Solo. Na verdade, é o Dia Nacional da gente comemorar o que a gente fez de bom na conservação. Porque o Dia da Conservação do Solo são os 365 dias do ano, 366 no ano bissexto. Bem, mais informações, gente. Então, a gente tem alguns materiais disponíveis já do programa Solo na Escola, que também estão disponíveis tanto no nosso site quanto no site da Educação Ambiental do Dia a Dia Educação. Então, tem essa cartilha Conhecendo Solos do Paraná, que foi para todas as escolas estaduais. Se você não está encontrando na sua escola, a gente também tem disponível em PDF lá no nosso site e também no site do Dia a Dia Educação. Já também lá para o pessoal do litoral já tem a cartilha Conhecendo os Principais Solos do Litoral do Paraná. E estamos escrevendo atualmente as cartilhas Conhecendo Solos da região metropolitana de Curitiba, Conhecendo Solos do Sudoeste do Paraná, Conhecendo Solos do Oeste do Paraná, em parceria também com as universidades regionais das outras regiões aqui do estado. Bem, outro material bem interessante para o professor utilizar é o mapa simplificado de solos do estado do Paraná. Esse mapa simplificado de solos do estado do Paraná também já foi distribuído para todas as escolas estaduais, elas receberam esse mapa, deve estar em algum lugar na sua escola, procura aí, mas se você eventualmente não encontrar, também está disponível em PDF lá no Dia a Dia Educação e também no site do programa Solo na Escola. Esse vídeo também, que é o Conhecendo o Solo, é bem interessante para você trabalhar com os seus alunos, como um disparador no início da discussão do solo com o seu aluno. Tem apenas 8 minutos, antes do pessoal começar a dormir, ele já acabou. É bem bom o vídeo. Então, ele foi feito pelo pessoal da TV Paulo Freire, com a nossa colaboração. E a gente está, inclusive, terminando a edição de um novo vídeo, que vai ser um vídeo sobre conservação do solo. Também vai ser bem útil para o professor. Eu acho que agora, já no começo de novembro, já vai estar disponível. Então, já está disponível esse que é o Conhecendo o Solo. Já tem mais de 200 mil visualizações no YouTube. E também, daqui a pouco, vai estar o outro, que é Vamos Conservar o Solo. Bem interessante também, vocês vão ver que vai estar bem legal esse também para você trabalhar com o seu aluno. Próximo slide. Alguns livros também que a gente tem disponível lá no nosso site, Conhecendo Solos e o Solo no Meio Ambiente, foram escritos para o professor, né, para o professor de ensino médio, para o professor de ensino fundamental. Então, esses também estão disponíveis em PDF, você também pode acessar eles, baixar, utilizar um material produzido para o professor, para discutir a questão do solo, com exemplos bastante práticos de como é que você pode trabalhar esse tema com o seu aluno. Então, para finalizar aqui, só o nosso site, né, o www.escola.agrarias.ufprbr, o site do programa Solo na Escola da Universidade Federal do Paraná. Você tem todos esses materiais disponíveis, cartilhas, vídeo, mapa, livro, estão todos disponíveis lá. Tem também lá a Experimentoteca de Solos, que é um conjunto de experimentos, tem lá 19 experimentos lá disponíveis em PDF, e agora a gente está passando todos eles para vídeo também.
Então, progressivamente, eles também vão estar lá disponíveis em vídeo e a gente está sempre acrescentando novos experimentos. Experimentos bastante práticos, bastante simples, para mostrar vários aspectos interessantes que você pode trabalhar com solo, por exemplo, cor de solo, erosão do solo, impacto da gota da chuva, tudo isso. Bem, a gente termina aqui, então, a nossa apresentação. Agora deixamos aberto aqui para as questões, estamos à vontade para isso, e esperamos receber bastante contribuições de vocês aí. Professor, obrigada pela sua explanação. Nós já temos alguns comentários, inclusive, do pessoal parabenizando, né, a sua palestra. Em relação às questões, vamos começar então com duas que estão relacionadas a plantio e fertilidade. Percebendo os diferentes tipos de solos presentes no Paraná, qual é o mais indicado para o plantio? E os solos com formação mais antiga, eles são mais férteis que os solos com formação mais recente? Bem, o que acontece é que, se eu for pensar em termos de agricultura, talvez seja mais importante a questão do solo ser fisicamente melhor do que o solo ser quimicamente melhor. Solos que apresentam problemas químicos, mas apresentam, por exemplo, boa profundidade, boa porosidade, relevo mais plano, são solos que são mais fáceis de corrigir. Hoje a gente tem a possibilidade de utilizar calcário, adubos orgânicos ou minerais que vão melhorar a fertilidade do solo. Então, de maneira geral, a questão da fertilidade ela é algo mais fácil de você resolver. Agora, o problema físico é um problema mais difícil. Por exemplo, o solo é raso, como é que eu vou resolver isso? Não dá. O solo é muito declivoso, também é um problema que não tem como resolver ele muito facilmente. Ou o solo, por exemplo, ele tem problema de excesso de água, também é um problema mais difícil de resolver. Então, problemas químicos, em geral, são mais fáceis de resolver. Se eu ver, por exemplo, lá em Tijucas do Sul, o pessoal tinha lá solos orgânicos, aqueles organossolos que eu acabei de falar. Então, o que eles fizeram? Um solo que tinha baixa fertilidade e excesso de água. Então, o que eles fizeram? Tiveram que drenar o solo, ou seja, fazer valetas para tirar o excesso de água, e depois colocar bastante adubo e calcário para melhorar a fertilidade. Hoje eles cultivam, sim. Então, é claro que alguns solos apresentam maiores restrições, outros menos. Então, a ideia é justamente, às vezes, o problema mais é me preocupar com a questão física, que é mais difícil resolver do que a questão química. Desculpa, mas eu esqueci a segunda pergunta. Tá, então era a questão dos diferentes tipos de solo presentes, qual que seria o mais indicado para o plantio, e a questão se os mais antigos eles são mais férteis que os mais recentes. Desculpa, gente, foi falha aí. Então, a ideia é a seguinte, solos mais antigos, à medida que o solo vai ficando mais antigo, ele vai perdendo. Digamos, o solo é bastante jovem, um solo formado a partir de um basalto. Então, o neossolo formado a partir de um basalto é um solo de melhor fertilidade. À medida que ele vai evoluindo e vai chegando lá num latossolo, por exemplo, formado a partir do mesmo basalto, o que vai acontecer? Aquele latossolo já foi perdendo coisas. Digamos que você herdou uma herança muito grande de um parente. E você, no começo, tem bastante dinheiro. Agora, digamos, só gaste e não utiliza aquele dinheiro para produzir nada e só fica gastando dinheiro. O que vai acontecer daqui a alguns anos? Talvez seja pobre de novo. A mesma coisa lá o coitado do latossolo. O latossolo é um solo muito velho. Então, à medida que vai chover, toda hora que chove, vai lavando um pouquinho, e vai lavando, e vai lavando, e vai lavando. É o processo que a gente chama de lixiviação, ou seja, que é a água que vai infiltrar no solo e carregar os nutrientes solúveis. Esse processo vai ocorrendo ao longo de um tempo muito grande no latossolo. E com isso, o solo mais velho, a tendência é ele ser com menor fertilidade. Ele pode até melhorar fisicamente, porque vão aparecer, por exemplo, os óxidos de ferro, os óxidos de alumínio, que são agentes de estabilidade estrutural, que ajudam a agregar as partículas do solo, melhorar a agregação, melhorar a porosidade. E no caso do argissolo, que é um solo pobre quimicamente, caso ele seja utilizado para a agricultura, é necessário um preparo químico? Bem, o argissolo, além do problema químico, que é claro, você vai ter que corrigir muitas vezes a questão de fertilidade dele, o maior problema dele, na verdade, é o problema físico, é o risco de erosão em função do ar ser mais arenoso. Então, ele primeiro, ele tem uma baixa capacidade de reter os nutrientes, então não adianta botar muito adubo no argissolo, porque o horizonte A não consegue reter esses nutrientes. E segundo, ele tem um risco grande de você perder aquele solo e perder aqueles fertilizantes colocados em função justamente do risco maior de erosão que ele apresenta.
E sobre as práticas humanas, quais práticas humanas elas podem prejudicar o solo? Bem, infelizmente o ser humano tem um monte de ações que ele pode estar lá prejudicando o solo. Por exemplo, contaminação, então restos, até mesmo a pilha lá que você não usa mais, jogou na rua lá, pode estar contaminando o solo. Decapeamento de solo, por exemplo, em áreas urbanas, aterros em áreas urbanas, quando você vai aterrar e cortar solo para construir prédio, construir casa, construir rua, tudo isso vai estar alterando o solo. Também compactação. A compactação pode ser por máquinas agrícolas, por máquinas na área urbana, pode ser por pessoas andando numa área urbana, numa rua, pode ser por pessoas andando numa trilha lá num morro, pode ser por animais, por exemplo, numa pastagem. Todos eles vão estar compactando o solo. Lembra que o solo ele não é que nem uma pedra. O solo pode ser muito mais como uma esponja. O que acontece se você compactar a esponja? Vai diminuir os poros. Só que a esponja, quando você tirar a mão, ela vai o quê? Vai voltar. O solo não volta. Outro processo é a diminuição da fertilidade. Por exemplo, você está lá colhendo grãos, colhendo forragens, colhendo material florestal, você está tirando nutrientes, está tirando matéria orgânica do solo. Também expondo o solo, por exemplo, você faz uma queimada, expõe o solo vai ficar suscetível ao impacto da gota da chuva e também ao processo erosivo. Enfim, o ser humano tem tantas ações que ele vai acabar prejudicando o solo que o coitado está cada vez pior. Então a gente tem se a gente às vezes o pessoal pensa, não, vai acabar o petróleo, não sei o quê, talvez o solo acabe antes. Então a gente tem que ter uma preocupação muito grande em relação a todos esses processos que a gente está levando e que levam à degradação desses solos. Então estamos com mais duas questões antes de encerrarmos a palestra de hoje. Em Curitiba, a indústria de cerâmica ela retira argilas das várzeas da bacia de rios como o Barigui e depois o Iguaçu. Existe a deposição de minerais diferentes nessas bacias? Bem, nessas áreas de várzea são ambientes de deposição, né? Então, tanto de deposição de materiais argilosos, arenosos. Então, você vai perceber em boa parte dessas bacias, do Alto Iguaçu, principalmente aqui, você tem uma retirada muito grande de materiais. Então, você vai retirar areias, vai retirar argilas. Então, boa parte da construção civil, né, de própria Curitiba e região metropolitana, dependeu justamente dessas areias que estavam lá enfiadas embaixo dos solos das várzeas do Rio Iguaçu. Então, até eu comentei já hoje sobre os organossolos que existiam no Alto Iguaçu, os gleisolos que existiam no Alto Iguaçu. Boa parte deles não existem mais. Se você observar uma imagem de satélite, eles desapareceram em grande parte. Então, se sumiu realmente aqueles organossolos, aqueles gleisolos, e o que você tem hoje é uma paisagem de buracos mesmo. Uma paisagem que foi totalmente alterada, né? Então, houve uma destruição completa daqueles organossolos, daqueles gleisolos que haviam nas várzeas do Alto Iguaçu, e hoje você tem uma redução bastante grande da ocorrência de solos nessas áreas de várzeas, que eles serviam como, em última análise, um filtro para poluentes, eles serviam como um armazenador de água que ia ser liberado lentamente até o Rio Iguaçu, e assim por diante. A segunda pergunta era sobre... A segunda era apenas uma retomada em relação com a distribuição espacial dos solos das regiões que predominam, por exemplo, os latossolos. Então, a questão se pode existir, então, outros tipos de solos vivendo conjuntamente, e de que forma seria isso? Bem, é muito comum, por exemplo, os livros didáticos, principalmente da geografia, fazer uma associação do tipo ao solo do sul do Brasil, o solo do Nordeste, o solo da Amazônia, e assim por diante. É uma relativização bastante equivocada. Na verdade, eu tenho os solos do Paraná, os solos da região sul do estado do Paraná, solos de Curitiba e assim por diante. Então, notem que o solo é consequência de 5 fatores, que é o material de origem, clima, relevo, organismos e tempo cronológico. Se eu variar qualquer um desses 5 fatores, o solo vai ser diferente. Então, eu posso estar no mesmo clima, posso estar no mesmo material de origem, posso estar na mesma vegetação, mas se eu estou numa posição diferente do relevo, o solo vai ser diferente. Então, a gente pode ter vários solos ocorrendo numa mesma paisagem. Então, você pode ter lá, por exemplo, um latossolo numa posição de topo, depois, na região norte, né? Depois um litossolo, onde começa a ficar um pouco mais declivoso, daí depois um neossolo litólico lá na região mais declivosa, e lá na beira do rio, por exemplo, um neossolo flúvio. Então, uma sequência topográfica onde você vai ter diferentes solos.
Aqui na região metropolitana de Curitiba, por exemplo, é muito comum você ter, por exemplo, um latossolo, depois você ter lá um cambissolo na área de encosta, uma área mais declivosa, um neossolo, lá perto da várzea do rio, um organossolo, um gleissolo. Então, em cada região do estado, você tem que, na verdade, tentar descobrir um pouco qual que é a sua ocorrência de solos. Por isso, inclusive, a gente está organizando aquelas cartilhas sobre conhecendo solos em cada região, para que o professor, inclusive, tenha uma informação mais relativa à sua realidade local, onde ele vai saber exatamente o que está ocorrendo lá. Em relação a uma afirmação como, por exemplo, de que o SPOD, o solo arenoso, é específico do litoral, é correto dizer isso? Sim, o espodossolo é um solo específico lá do litoral do Paraná. Então, você vai encontrar espodossolos no litoral do Paraná, ao longo do litoral brasileiro, na região do Pantanal e na região noroeste da Amazônia. Até uma curiosidade que eu não citei, mas normalmente nas áreas de espodossolos, você vai encontrar normalmente a cor da água dos rios numa cor meio tipo chá preto, assim, alguma coisa assim. Porque aquela matéria orgânica, aquele ferro que saiu do horizonte E, aquele bem clarinho, ele vai acabar caindo não só no horizonte B, mas vai continuar para os cursos hídricos. Então você vai perceber, por exemplo, lá o rio Guaraguaçu, lá no litoral, ele tem uma cor assim, tipo chá preto. O Rio Negro, na região do Pantanal também, e o Rio Negro na Amazônia, que é mais famoso, né? O Rio Negro da Amazônia, que vai encontrar lá com o Rio Solimões, ele tem aquela coloração também de chá preto, né? Então os dois vão se encontrar lá para formar o Amazonas. O Rio Negro, ele vem de uma área de espodossolos, enquanto que o Solimões vem de uma área de argissolos e cambissolos, por isso que a diferença de tonalidade é bastante acentuada, e inclusive densidade entre os dois. Marcelo, agradecemos a sua participação, a sua disposição também em estar conosco. Agradecemos aos participantes que nos acompanharam nessa manhã. E daí, só lembrando que no chat estão vários links que foram citados ao longo da palestra. Então, os links para as cartilhas do solo, as cartilhas do solo do litoral, para o vídeo, também para uma notícia sobre o Dia do Solo. E acompanhe na agenda da Escola Interativa os próximos eventos e também na página de Educação Ambiental todos os materiais, recursos e informações sobre o tema. Então, muito obrigada a todos. Marcelo, gostaria de também fazer o nosso encerramento. Bem, eu gostaria de citar uma frase que é do professor Valmik, que era o antigo coordenador do programa Solo na Escola, que o solo demora para nascer, não se reproduz e morre facilmente. Então, vamos tentar passar essa mensagem para o nosso aluno, ele entender que solo é um recurso natural e que demora muito, mas muito para ser renovado. Não é uma coisa fácil de se renovar, a gente tem que estar preocupado em manter esse recurso, que é muito importante para o nosso estado do Paraná. Obrigado, gente. Acessem lá o nosso site e aproveitem lá o material que está lá disponível. Obrigado pela atenção de vocês.